As autoridades de aplicação da lei prenderam um dos assassinos contratados mais notórios da história do estado. Ele é um assassino tão frio, eles o chamam de Iceman. Isso é injustificado, desnecessário. Esses caras veem filmes demais. Um homem autônomo do condado de Bergen está preso, acusado de 5 assassinatos e promotores investigam seu envolvimento em dezenas de outros. Condenado por 2 assassinatos, ele confessou outros 2 no tribunal hoje. Eu atirei 5 vezes em George Maligan, Louis Masgai no dia 1 de julho de 1981. Atirei nele uma vez na parte de trás da cabeça. Nunca me arrependi de nada que fiz, exceto por machucar minha família. A única coisa que me arrependo. Não estou procurando por perdão e não estou me arrependendo, mas eu quero que minha família me perdoe. Isso nunca seria eu. Isso não seria eu. Era Stanisław Kalinski, conhecido como Stanley, um imigrante polonês de Varsóvia que trabalhava como freio em Delaware, Lackawanna e Western Railroad. Sua mãe, Anna McNally, nasceu de pais irlandeses e foi criada em um orfanato com seus 2 irmãos depois que ambos os pais morreram. Anna teve um tempo brutal no orfanato. Ela foi abusada sexualmente por um padre desde os 10 anos de idade e teve o medo de Deus incutido nela por freiras sádicas. Conforme Anna crescia, logo atraiu a atenção de Stanley e em 3 meses ele a pediu em casamento. Eles se casaram em julho de 1925. No entanto, desde o início, Anna percebeu que havia se casado com um homem ciumento, abusivo e que gostava de beber, que a espancava e abusava sexualmente dela ao menor provocação. O abuso de Stanley contra Anna piorava quando ele estava embriagado, intensificando seu temperamento e desejo sexual. Naquela época, o divórcio não era uma opção, então Anna aprendeu a aceitar o comportamento dele. Na primavera de 1933, Anna deu à luz seu primeiro filho, um menino que eles chamaram de Florian, em homenagem ao pai de Stanley. O nascimento do filho não interrompeu o abuso de Stanley, e Florian também se tornou alvo de seu temperamento. Anna passou a detestar seu marido e buscava consolo na igreja. Ela engravidou novamente, provavelmente resultado de um estupro, e em 11 de abril de 1935 deu à luz a um segundo filho chamado Richard. O nascimento de Richard deu a Stanley mais um saco de pancadas, e com a escassez de dinheiro, Florian e Richard eram espancados regularmente, deixando-os aterrorizados sempre que o pai entrava pela porta. Anna, incapaz de impedir o marido, desistiu de tentar e permitiu que acontecesse. Richard estava tão aterrorizado com Stanley que se molhava toda vez que o via ou ouvia, o que alimentava a raiva do pai, e ele passou a bater em ambos os filhos com um cinto que enrolava em seus nós dos dedos, às vezes os nocauteando. Em 1º de fevereiro de 1941, Stanley foi longe demais e matou o menino Florian, após bater impiedosamente na parte de trás de sua cabeça. Ele tinha apenas 7 anos de idade. Stanley forçou Anna a dizer às autoridades que Florian caiu da escada e nenhuma pergunta foi feita. O corpo de Florian foi posto em um caixão na sala da família, onde Richard, de 5 anos, tentou acordar desesperadamente seu irmão. Sua mãe disse a ele que Florian havia sido atropelado por um carro, novamente encobrindo para seu marido.
Richard agora enfrentava sozinho as surras do pai e frequentemente estava tão machucado que faltava à escola. Quando finalmente ia à escola, o magro e frágil Richard era frequentemente intimidado e provocado pelos outros meninos, e para Richard, tudo o que o mundo lhe oferecia era violência e dor. Ele cresceu questionando o desamor dos pais por ele. Ele também tinha um complexo de inferioridade. Depois que as outras crianças zombaram dele por sua aparência e roupas esfarrapadas, ele não tinha amigos e nem autoconfiança. Em 27 de setembro de 1942, Anna deu à luz uma filha chamada Roberta. Depois, em maio de 1944, ela teve outro filho chamado Joseph, que, como seu irmão Richard, cresceu para se tornar um assassino impiedoso que acabou sendo preso em 1971 pelo estupro e assassinato de uma menina de 12 anos. Ter mais 2 bebês em casa só piorou as coisas. Stanley também começou a trazer mulheres aleatórias para casa e a fornicar com elas na frente de sua esposa e filhos. A atitude dele era de que era a casa dele e ele podia fazer o que quisesse. Richard cresceu odiando intensamente seu pai e, desde jovem, começou a fantasiar sobre matá-lo. Eventualmente, Stanley começou a sair com uma mulher polonesa e passou cada vez menos tempo em casa, para o alívio de sua esposa e filhos. No entanto, Anna foi profundamente afetada pelo abuso e sua vida em geral, e se tornou cada vez mais religiosa, tentando incutir o temor a Deus em seus filhos. Richard até se tornou coroinha, relutantemente, mas assim como sua mãe, ele achava as freiras que o ensinavam maldosas e rancorosas, e os padres sexualmente inadequados. Ele passou a odiar a igreja quase tanto quanto odiava seu pai. Após a partida do pai de Richard, sua mãe lutou para alimentar os filhos. Ela se tornou tão cruel quanto era o marido. Foi nessa época que a vida criminosa de Richard começou, quando ele passou a roubar comida para alimentar a boa família. No início, sua mãe ficou horrorizada com o roubo e batia nele com qualquer coisa que pudesse pegar, de vassouras e escovas de cabelo, a panelas e frigideiras, muitas vezes deixando Richard coberto de hematomas. No entanto, eventualmente ela aceitou as ofertas que ele estava trazendo para casa e parou de puni-lo, vendo-o como o homem da casa que precisava prover para a sua família. Como era de se esperar, Richard começou a demonstrar a mesma raiva irracional do pai. Mas inicialmente, em vez de direcioná-la para os humanos, ele começou a maltratar animais, especialmente cães e gatos. Ele criou horríveis métodos sádicos de tortura para realizar nas pobres criaturas, e as incendiava ou amarrava suas caudas juntas. Ficou claro que Richard não era uma criança normal. Os detalhes do primeiro assassinato de Richard vieram dele mesmo após sua prisão durante uma entrevista. Ele nunca foi condenado ou conectado ao assassinato. Mas ainda assim, ele pintou uma imagem muito vívida do que fez. Quando Richard tinha cerca de 12 anos, sua mãe conseguiu uma nova casa para a família em um novo complexo habitacional na New Jersey e 15th Street. Richard adorava sua nova casa, mas continuava sendo intimidado e provocado pelas crianças do bairro. Eles o chamavam de polonês burro. E como Richard não tinha amigos ou alguém para confiar, ele começou a se envolver em revistas de crimes reais, todas roubadas, é claro. Richard tinha dislexia e achava a leitura um desafio, mas passava horas folheando as revistas, muitas vezes se afastando para sentar em silêncio enquanto absorvia o conteúdo. Foi quando ele começou a pensar em matar e se vingar dos garotos que o provocavam. Agora abusando fisicamente de Richard, além de verbalmente. E em uma ocasião, ele foi tão severamente espancado que não pôde sair de casa por uma semana. Sua mãe queria denunciar o incidente à polícia, mas Richard sabia que era melhor não dedurar ninguém e disse a ela que lidaria com a situação à sua maneira. O principal antagonista de Richard era Charlie Lane. Ele liderava a gangue do projeto e causara a maior dor em Richard. Charlie era um garoto muito mais robusto do que Richard
que agora era alto e magro, embora Richard compensasse isso com sua raiva cega que vinha fermentando dentro dele desde que era um menino pequeno. Richard decidiu perseguir Charlie à noite, quando estivesse sozinho, para atacá-lo. Richard escolheu uma gelada, sexta-feira à noite, em janeiro de 1949, para o ataque. Com uma vara de madeira de 2 pés, ele saiu de casa para executar seu plano. Richard se posicionou perto de onde Charlie passaria a caminho de casa e esperou. Eventualmente, ele viu Charlie seguindo seu caminho pela trilha em direção à parede. E no momento certo, Richard saiu e o confrontou. Charlie não se abalou com a aparição repentina de Richard e começou a insultá-lo como de costume. Mas Richard revidou e enfrentou-o puxando a estaca de madeira e balançando-a contra o lado da cabeça de Charlie. Charlie olhou para Richard cheio de raiva, mas Richard era implacável e, vez após vez, desferia golpes em sua cabeça com o bastão. Os anos de raiva e fúria reprimidas desabaram sobre o crânio de Charlie. Quando Richard finalmente parou, Charlie estava imóvel, muito imóvel. Richard cutucou e provocou ele, incentivando-o a se levantar e lutar, mas ele não se mexeu. Charlie estava morto. Richard entrou em pânico. Ele acabara de matar alguém. O que ele faria? Não queria ir para a prisão. Ele tinha que pensar rápido e se livrar do corpo e das evidências. Ele refletiu sobre o que aprendeu com as revistas de crime e decidiu arrastar o cadáver para um dos carros roubados e abandoná-lo longe. Ele correu até o carro estacionado a alguns quarteirões de distância, arrastou o corpo de Charlie e o colocou no porta-malas. O corpo era muito mais pesado do que Richard previra, e ele o arrastou pela superfície gelada. Richard então dirigiu por 2 horas até chegar a uma área do sul de Jersey, conhecida como Pine Barrens, uma área pantanosa, desolada, perfeita para esconder um corpo. Ele parou em uma pequena ponte acima de um lago congelado e tirou o corpo de Charlie do porta-malas. Ele usou um martelo de machado, que encontrou no porta-malas, para arrancar todos os dentes de Charlie. Ele sabia que, se os deixasse lá, poderiam ser usados para identificá-lo. Ele também usou a mesma ferramenta para cortar as pontas dos dedos de Charlie. Ele então juntou os pedaços para descartar mais tarde, antes de jogar o corpo no lago gelado. Richard, de 13 anos, voltava para casa se sentindo orgulhoso de si mesmo. Pela primeira vez em sua curta vida, ele se sentiu no controle. Ele poderia decidir quem merecia viver e quem não. Ninguém mais o contrariaria sem sofrer as consequências. Ninguém ligou o desaparecimento de Charlie a Richard, mas sem sua influência, os outros meninos do bairro se afastaram de Richard. Desde o assassinato, ele se tornara mais arrogante e agressivo. Richard foi atrás dos meninos que o haviam provocado por tanto tempo e os espancou um a um com um pedaço de madeira. Mais tarde, ele passou a carregar um taco de beisebol consigo e não hesitava em usá-lo se alguém o contrariasse. Ele era alto para a sua idade e surpreendentemente forte, e começou a ganhar uma reputação de cara durão. No entanto, o taco era muito volumoso e notável, e ele logo o abandonou por uma faca. Richard, ainda adolescente, não sentia culpa ou preocupação por ninguém, e não hesitava em usar a faca em qualquer um que considerasse desrespeitoso. Nessa época, ele havia abandonado a escola e começou a frequentar salões de sinuca e bares. Ele se tornou um jogador habilidoso e passou a ganhar dinheiro trapaceando. Porém, seus violentos confrontos com devedores estavam lhe rendendo uma reputação temida em Nova Jersey e região. Ninguém ousava mexer com Richard Kuklinski. Ele era líder de uma gangue de 5 chamada Coming Up Roses. O nome significava que quem mexesse com eles acabaria virando adubo para plantas. A gangue logo começou a planejar roubos e assaltos. Foi nessa época que Richard comprou sua primeira arma de um sujeito em um salão de sinuca. Era um revólver calibre 38 com cano de 6 polegadas. Richard afirmou que seu segundo assassinato foi um policial de Nova Jersey chamado Doyle,
um bêbado que frequentava os mesmos salões de sinuca que ele, onde jogavam partidas que Richard principalmente vencia. Quanto mais Doyle bebia, mais alto e abusivo ele se tornava, especialmente ao perder dinheiro. Ele começou a chamar Richard de trapaceiro polonês estúpido. Quanto mais Doyle abusava de Richard, mais ele ficava furioso. Mas ele também sabia que se matasse um policial, ali mesmo, na frente de todos, seria preso por anos. Então, numa noite, ele saiu discretamente do clube e aguardou Doyle sair. Por sorte, Doyle saiu cambaleando bêbado e entrou em seu carro. Após um tempo, Richard notou que estava dormindo, então foi à garagem e comprou 1 galão de gasolina. Ele então derramou o combustível pela janela do carro por todo o Doyle adormecido e jogou um fósforo. Richard recuou e observou Doyle ser consumido em uma bola de fogo. Ele apreciava o cheiro de carne queimando e os gritos de Doyle enquanto era queimado vivo. Sentindo-se satisfeito consigo mesmo, Richard foi para casa dormir. Ele nunca contou a ninguém sobre o que tinha feito, nem mesmo aos membros de sua gangue. Richard, de apenas 14 ou 15 anos na época, dormiu profundamente naquela noite, sem nenhum vestígio de remorso ou culpa. Aos 16 anos, Richard se tornou um jovem atraente, com cabelo castanho claro, corpo esguio e aparência eslava. Ele passou a chamar a atenção das senhoras mais velhas em clubes e bares. Richard passou a se vestir com mais elegância e a cuidar da aparência para chamar mais atenção. E, eventualmente, ele conheceu Linda, de 25 anos, com quem ele foi morar. Nessa altura, Richard passou a odiar sua mãe e a visitá-la cada vez menos. Seu relacionamento com a irmã estava ruim, e ele a via como uma mulher promíscua. Seu irmão Joseph seguia o mesmo caminho. E embora Richard tentasse intervir e fazer seu irmão mais novo ir para a escola, ir para a escola era inútil. Depois que Richard se mudou, descobriu que seu pai voltou a abusar de sua mãe. Embora tivesse perdido o respeito por ela, caçou o pai, apontou uma arma calibre 38 para sua cabeça, atirou e o avisou que o mataria se ele se aproximasse da família novamente. Ele disse mais tarde que um dos seus maiores arrependimentos foi não ter matado Stanley, a quem nunca chamou de pai naquele momento. A gangue Coming Up Roses vinha se tornando conhecida. Eles cometiam cada vez mais crimes em áreas exclusivas de Jersey City, ganhando muito dinheiro e sendo notórios por sua violência. Richard, o líder da gangue, logo adquiriu gosto por jogos de azar e bebida, sendo conhecido por seus ternos extravagantes. Não demorou muito para ele chamar a atenção de Carmine Genovese, sem relação com o infame chefe da máfia Vito Genovese. Apesar de negócios semelhantes, ele era um homem muito rico e poderoso em Jersey City. Carmine impressionou-se com a ascensão da gangue Roses e ansiava por tê-los em sua operação. Porém, antes precisavam passar pela iniciação. Ele prometeu que, se fossem bem, poderiam ganhar muito dinheiro. Carmine deu a Richard a foto de um homem de Lincoln Park, dizendo que ele precisava partir. Richard sabia que essa era a sua chance de triunfar. Se ele se envolvesse com o crime organizado, estaria feito. Ele sabia que a máfia controlava Jersey City naquele período. Richard concordou que ele e sua gangue fariam o trabalho, mas os outros membros não estavam tão certos quando ele discutiu isso com eles mais tarde. Assassinato a sangue frio era um jogo totalmente diferente do que estavam habituados. Apesar de relutantes, Richard conseguiu que concordassem. Richard seria o motorista, e John Wheeler concordou em puxar o gatilho. A gangue dirigiu até a marca e enquanto estavam no carro, ele saiu de casa. Richard sinalizou para John atirar, mas ele não conseguiu. Ele congelou. Eles seguiram o alvo que se afastava, decidindo tentar novamente quando ele parasse nos semáforos. Mas novamente, quando se alinharam ao lado dele, John não conseguiu atirar. Eles o seguiram até um bar, onde Richard pegou a arma e ameaçou usá-la. Eles se sentaram e esperaram o alvo sair,
e sem dizer uma palavra aos outros, Richard caminhou até o homem, colocou a arma na cabeça dele e atirou. Ele então voltou calmamente para o carro e a gangue partiu. No dia seguinte, eles coletaram $500 cada um de Carmine, abrindo firmemente a porta para o crime organizado. Os meninos do Coming Up Roses ganharam muito trabalho de Carmine e ganharam muito dinheiro. Eles demonstraram ser confiáveis, de confiança, impiedosos e realizariam o trabalho sem questionar. Não importa quanto dinheiro eles ganhavam, gastavam tudo em jogos de azar, bebidas e voos de primeira classe para Las Vegas. Eles não investiam nada, mesmo que às vezes recebessem $100 mil por um trabalho. Quanto mais ganhavam, mais a gangue se sentia invencível. 2 dos membros da gangue, John Wheeler e Jack Dobrowski, subestimaram a importância da lealdade e acharam que seria tranquilo assaltar um jogo de cartas patrocinado por um associado da notória família do crime de Cavalcante. Eles agiram sem informar o Richard. Um dos membros foi identificado como integrante do Coming Up Roses, e a notícia logo chegou ao soldado de Cavalcante, Albert Parente. Albert convocou Richard para encontrá-lo em um bar e explicou a Richard que, embora soubesse que não era sua culpa, John e Jack eram sua responsabilidade e, se ele quisesse manter o segredo que havia conquistado, eles teriam que ser eliminados sem perguntas. Richard ficou horrorizado. John e Jack, provavelmente seus únicos amigos verdadeiros, agora ele estava sendo solicitado a matá-los. Richard implorou por misericórdia e se ofereceu para devolver qualquer dinheiro levado, mas não era sobre dinheiro, era sobre princípios e nenhuma persuasão de Richard funcionaria. Não havia compromisso. Richard saiu do bar, encontrou Jack e atirou nele na cabeça, deixando-o onde ele caiu. O próximo foi John. Ele o pegou ao sair do apartamento da namorada. Frio e calculista, ele atirou na cabeça do seu melhor amigo, deixando-o morto na rua. O assassinato afetou profundamente Richard, mas se ele pudesse matar as 2 pessoas que amava como irmãos, poderia matar qualquer um. Aos 19 anos, Richard já tinha matado 4 homens. Ele aparentava ser bem mais velho e tinha uma força descomunal. A palavra na rua era que ele era responsável por matar Jack e John, e os outros membros da gangue evitavam ele. Richard agora estava sozinho. Na primavera de 1964, ele pegou uma balsa para Manhattan. Dentro de algumas horas, ele havia matado outro homem, puxando uma faca para ele antes de Richard encontrar o homem e observá-lo enquanto ele trabalhava em um estacionamento de carros. Ele escolheu o melhor momento, caminhou calmamente até ele e perguntou sobre a compra de um carro. Ele pediu para fazer um test drive e o homem concordou alegremente. Enquanto a dupla partia, Richard dirigia em direção ao local onde estacionou seu carro. Ele se aproximou e perguntou se poderia olhar embaixo do capô. O homem atendeu alegremente, sem saber que no porta-malas de Richard havia uma corda, uma pá e uma catraca. No bolso de Richard havia um Derringer calibre .38 e uma bala Jawbreaker. Quando a dupla abriu o capô, Richard esmagou a bala Jawbreaker na cabeça do cara, deixando-o desacordado. Richard então o enfiou no porta-malas do seu carro, tapou sua boca e amarrou suas mãos e pés. Ele então dirigiu até um local isolado em Pine Barrens, o mesmo lugar onde havia se livrado de Charlie Lane anos atrás. Ele amarrou o homem gritando em uma árvore. Richard, então, esmagou seus tornozelos com o catraca, cortou todos os seus dedos um de cada vez e assistiu enquanto o homem sofria antes de finalmente matá-lo. Lembrando de levar algo para Carmine, Richard decapitou o homem, colocou a cabeça em um saco plástico e enterrou o corpo espancado. Quando Richard apresentou a bolsa para Carmine, ele foi recompensado com $10 mil. Naquele momento, Richard provou que se um trabalho precisava ser feito, ele era o homem para fazê-lo, e Carmine começou a usá-lo como seu principal cobrador e executor. Se Richard fosse italiano, Carmine teria apadrinhado Richard na família, mas como um polonês,
isso nunca iria acontecer. Mas agora ele era conhecido como um homem perigoso, ligado à máfia, respeitado e temido por todos. Richard aceitava a maioria dos trabalhos, mas nunca quando envolviam mulheres ou crianças. Seu trabalho nem sempre envolvia assassinato. Ele traficava drogas, arrecadava dinheiro e usava violência para cobrar dívidas. Ele ganhava bem, mas desperdiçava quase tudo em jogatina e bebida. Ele ocasionalmente dava dinheiro para Linda e seus 2 filhos, mas logo o casamento começou a falhar. Ele bateu tanto no homem que quase quebrou todos os ossos do corpo dele, exceto o fêmur. Ele atacou Linda e cortou seus 2 mamilos. Depois do incidente, Richard raramente via Linda e seus 2 filhos. Mais tarde na vida, ele estimou ter matado por diversão cerca de 50 desafortunados em Manhattan. Seu vício em jogos estava descontrolado e todo seu dinheiro era gasto nisso. Ele não era um homem feliz, e quanto mais zangado e desiludido ficava, mais ele queria matar. Com a psicose descontrolada, ao descobrir que seu irmão Joe era gay, ele quase o matou. Ele o espancou impiedosamente e depois se afastou dele por muitos anos. Richard também havia perdido um de seus primeiros aliados, Carmine. Ele foi assassinado com um tiro na cabeça enquanto cozinhava. Com o trabalho diminuindo e as dívidas aumentando, Richard conseguiu um emprego fixo em uma empresa de caminhões, mas logo transformou isso em um empreendimento lucrativo, roubando as mercadorias e sequestrando os caminhões. Aos 26 anos, Richard afirmou que já havia matado 65 homens. Sua vida estava estagnada e sua raiva interior só piorava. Porém, tudo mudou quando ele conheceu Barbara Padrick, uma ítalo-americana de 18 anos. Ele a conheceu na empresa de caminhões onde trabalhavam, mas Richard foi demitido só por falar com ela. No início, Barbara estava insegura sobre Richard. Ele era mais velho que ela e ainda casado com Linda. Ela era jovem e não levava o relacionamento tão a sério. E embora Richard fosse um modelo de polidez e fosse atencioso de todas as maneiras, a família dela não gostava dele, não apenas porque ele era mais velho e casado, mas porque ele não era italiano. Contudo, eles o aceitaram na família por causa da Bárbara. E pela primeira vez, ele percebeu o que era uma família de verdade. Mas Richard sufocou Bárbara. Ela era jovem e queria sair com amigos e namorar. Mas quando ela tentou terminar o relacionamento, Richard, que normalmente a mimava, sacou uma faca e ameaçou matá-la e a sua família. A partir daquele momento, Bárbara estava aterrorizada com o que Richard poderia fazer. Com seu charme, ele a conquistou e logo ela engravidou. Richard queria se casar com ela, mesmo ainda sendo casado com Linda. Mas Bárbara não conseguia pensar em nada pior, e numa tentativa desesperada de se afastar dele, ela fugiu da casa onde vivia com sua mãe e sua avó, e foi morar com seu pai em Miami. Richard não sabia do paradeiro dela, mas pressionou a família para que contassem. Eventualmente, a mãe de Bárbara cedeu e disse a Richard que lhe te daria dinheiro para se divorciar de Linda, e ela diria a ele onde Bárbara estava, contanto que ele se casasse com ela para que ela não fosse uma mãe solteira. Richard concordou prontamente. Após se divorciar de Linda, ele foi para a casa do pai em Miami, para o horror de Bárbara. Bárbara estava furiosa e nunca perdoou sua mãe. Porém, com medo do que Richard poderia fazer com ela e sua família, concordou em se casar com ele. Em 1961, eles se casaram e Richard estava tão apaixonado por ela que, no início, a tratou muito bem e prometeu que mudaria. Bárbara não tinha ideia de que seu novo marido era um serial killer ou de seu envolvimento com a máfia. Porém, logo após o casamento, Richard viu sua esposa grávida fumando. Ele ficou tão furioso que pisou no pé dela, quebrando-o. Ele então a fez dormir na varanda a noite toda. No dia seguinte, Bárbara perdeu o bebê. Em outubro de 1962, Bárbara e Richard retornaram para Nova Jersey,
com Richard determinado a se endireitar. O tio de Bárbara arrumou um emprego para Richard em um laboratório de filmes em Manhattan. Ele rapidamente progrediu para impressor e começou a contrabandear filmes da Disney. O casal conseguiu um pequeno apartamento e Bárbara engravidou novamente, mas sofreu outro aborto espontâneo. Nessa época, Richard espancava a esposa com frequência por qualquer motivo. Quando ela engravidou pela terceira vez, ele a agrediu tão severamente que ela perdeu o bebê novamente. Bárbara engravidou pela quarta vez, mas com o dinheiro curto, Richard logo recorreu novamente ao crime. Ele começou a conversar com seu chefe Paul, que contou a Richard como a indústria pornográfica era lucrativa. Richard se envolveu com alguns caras corruptos que trabalhavam no laboratório de filmes e eles começaram a distribuir e contrabandear pornografia hardcore. Isso levou Richard a ser apresentado a Anthony Agrida, um associado da família do crime Gambino. E Richard começou a vender pornografia pirata para a sua família Gambino, que tinha controle sobre todas as lojas adultas em todos os Estados Unidos da América. As horas extras de Richard no laboratório irritaram alguns colegas, e ele foi advertido por um sindicalista. Como sempre, a resposta de Richard foi violência. Enquanto discutiam, Richard partiu para cima dele. Ele não pretendia matá-lo, mas ele bateu a cabeça ao cair e morreu na hora. Richard teve que pensar rápido, então pegou uma corda e enforcou o cara em uma árvore para parecer um suicídio. Como em todos os assassinatos anteriores, a suspeita nunca recaiu sobre Richard. Richard acabou deixando o laboratório de filmes para se dedicar exclusivamente a filmes adultos. Ele se juntou a Paul Rothenberg e Tony Agrila, que foram responsáveis por quase toda a pornografia produzida em Nova York. Ele fez um acordo com eles forneciam os carregamentos de filmes e ele os vendia por atacado em toda a costa leste e eles pegavam a sua parte quando ele era pago. O negócio foi lucrativo, mas Richard cometeu um erro quase fatal. Em vez de pagar a Rothenberg e Aguilar o que lhes devia, ele usou o dinheiro para expandir na produção de filmes pornográficos. Richard contratou pessoas para fazer os filmes. Ele nunca compareceu às filmagens. Apesar das pessoas envolvidas serem escorregadias, seu único interesse era o dinheiro que ganhava. Reter dinheiro de Rothenberg e Aguilar significava que quando seu sócio silencioso, Roy DeMille, se envolveu como Richard, DeMille era um assassino psicopata fora de controle e um associado da família do crime Gambino, que veio com sua própria reputação infame como um cruel assassino de aluguel. Richard ganhava dinheiro não só da indústria pornográfica, mas também vendendo produtos falsificados e cometendo assassinatos ocasionais. Ele esbanjava dinheiro comprando tudo o que sua esposa e filhos queriam. Eles se mudaram para uma nova residência em Dumont, Nova Jersey. A família montou uma piscina e fazia churrascos para os vizinhos, aparentando viver o sonho americano. Nessa altura, Bárbara também havia dado à luz ao filho deles, Duane. Contudo, ela desconhecia a real ocupação do marido e ainda tinha que aguentar seus acessos de raiva e abusos constantes. Certa vez, ele ficou tão furioso que quebrou os brinquedos das crianças, arrancou a nova cozinha e jogou a pia pela janela. Às vezes, ele batia e agredia Bárbara na frente das crianças enquanto elas gritavam para ele parar. Mas Bárbara sempre tentava enfrentar o marido. Ela nunca recuava e provocava ele a agredi-la às vezes. De uma maneira estranha, ele a respeitava e amava mais por isso. Às vezes, ele ficava tão bravo que se socava, muitas vezes se nocauteando. Bárbara sabia que nunca poderia deixá-lo, pois ele mataria todos se ela o fizesse. Richard nunca agrediu fisicamente seus filhos, mas o tormento psicológico de vê-lo bater na mãe deles os afetou profundamente. No entanto, Richard também podia ser muito gentil e generoso, frequentemente dando dinheiro a estranhos ou distribuindo brinquedos para crianças. Ele era o epítome de um personagem Jekyll e Hyde.
Roy Demir estava cada vez mais contratando Richard para trabalhos especializados. E agora, sua principal ocupação era assassinar por dinheiro. Ele teria se tornado ainda mais sádico, deixando dezenas de pessoas mortas, frequentemente mutiladas, torturadas, queimadas, enterradas vivas, lançadas a ratos ou caranguejos ou jogadas em poços sem fundo. Vermeer era o principal assassino dos Gambinos e de outras famílias da máfia, e Richard era seu braço direito. Richard trabalhava não só para os Gambinos, pois não era italiano e, portanto, nunca seria aceito. Ele conseguiu trabalhar para todas as famílias criminosas da costa leste, incluindo os Pontes e Cavalante de Nova Jersey, bem como os Gambinos, Lucchese, Colombo, Genovese e Bonanos de Nova York. Ele realizava cada assassinato sozinho, com planejamento meticuloso, nunca deixando rastros. Uma de suas tarefas era alimentar ratos ou tubarões com eles. Quem não pagasse suas dívidas para as grandes famílias do crime receberia uma visita de Richard e muitas vezes uma morte lenta e torturante. Richard parecia não ter misericórdia. Ele matava não só por dinheiro, mas porque gostava, sendo tão eficiente que a polícia não fazia ideia de quem ele era. Às vezes, Richard precisava descartar corpos de uma certa maneira, e muitas vezes os corpos eram colocados em tambores de óleo e incendiados, antes de serem enterrados ou esmagados, para formar um cubo e serem vendidos como sucata para a indústria japonesa de fabricação de carros. Richard diria mais tarde que isso é o que aconteceu com Jimmy Hoffa, embora não haja prova disso. Kuklinski também experimentou o couro cru molhado, que ele enrolava em torno do corpo de uma vítima antes de deixá-la ao sol para secar e envolver firmemente seus membros e genitais. Ele então os jogava para os ratos serem devorados vivos. Richard voltava ao local ocasionalmente para verificar se os ratos haviam feito seu trabalho, encontrando apenas ossos roídos. Os ratos retiravam a carne de seus corpos em horas. Richard começou a filmar e rever esses ataques. As filmagens eram tão macabras que até o psicótico assassino Roy DeMille não conseguia suportá-las. Richard permaneceu fora do radar por trabalhar principalmente sozinho. Ele sempre planejava perfeitamente, sempre usava luvas e raramente dava seu nome a alguém, exceto seus confidentes mais próximos, embora mesmo esses só o conhecessem como Big Rich. O fato de que a maioria das famílias criminosas tinha policiais em sua folha de pagamento que poderiam tirá-los de um aperto se necessário, permitia que Richard continuasse sua série de assassinatos, sem controle e sem ser detectado. Em 1976, Carlo Gambini, chefe da maior e mais bem-sucedida família criminosa da história, morreu de causas naturais. Sua morte abalou a família e o cargo principal foi entregue ao seu cunhado, Paul Castellano. Isso provou ser um erro. Ele não tinha a astúcia de Carlo e logo começou a errar. Ele não notou os dispositivos de vigilância e escuta instalados pelo Federal Bureau of Investigation em sua casa e nos locais que frequentava. Porém, após o falecimento de Carlo, surgiu uma chance para Roy DeMille ser promovido. E na primavera de 1976, DeMille finalmente entrou oficialmente para a família Gambino. Foi um sonho realizado para DeMille. Ele era um amigo próximo do chefe da família Gambino, e com o aumento da demanda, Richard passou a realizar em média 4 a 6 contratos por mês. A reputação de Roy DeMille como um assassino impiedoso e frio se espalhou longe e amplamente, e ele era considerado o assassino letal indiscutível da família Gambino. Ninguém se igualava à extraordinária crueldade de DeMille e sua gangue de assassinos em série, e Richard era parte fundamental de sua máquina de matar. Ele poderia ser convocado para realizar qualquer assassinato hediondo exigido por DeMille, e eram muitos. DeMille matava ou mandava matar quem estivesse em seu caminho, o desrespeitasse ou representasse ameaça. Muitas vezes da maneira mais cruel. Porém, diferente de Richard, ele não era um assassino furtivo. Ele se cercou de uma gangue de assassinos psicóticos, viciados em cocaína e festeiros, levando à sua ruína.
Richard se tornou sócio de DeMille no negócio pornográfico, mas apesar da aparência amigável, ainda guardava um ressentimento fervoroso em relação a ele. E ainda jurou em sua cabeça que um dia ele o mataria. DeMille apresentou a Richard a prática de alimentar tubarões com vítimas. Ele presenciou isso quando DeMille o levou, junto com alguns de seus assassinos, para pescar na baía de Ship's Head. No mar, DeMille acusou um de seus assassinos de traição, atirou nele sem matá-lo e o jogou aos tubarões. A experiência divertiu e excitou Richard e deu a ele outro método de se livrar de corpos. Por volta dessa época, Richard começou a considerar o envenenamento como forma de assassinato. Ele ainda era amigo de Phil Solomon e sabia que se alguém pudesse conseguir o material para matar um homem, seria ele. Phil apresentou Richard a Paul Hoffman, que poderia fornecer a Richard todo o veneno necessário, além de instruções sobre as quantidades a usar e como administrá-las para obter o máximo efeito. Richard decidiu pelo cianeto. O uso de cianeto por Richard seria letal. Às vezes ele injetava, às vezes colocava nas bebidas, polvilhava na comida ou misturava com uma linha de coca. Richard se especializou na aplicação de venenos letais e a demanda por seus serviços estava maior do que nunca. Ele passou a administrar o veneno usando uma arma de tranquilizantes após assistir a um programa sobre vida selvagem. Às vezes, ele usava esse método para sedar uma marca que queria torturar antes de matá-la. Em 14 de fevereiro de 1975, o líder sindical e ativista americano Jimmy Hoffa desapareceu. Seu caso ainda é discutido, e seu legado continua provocando debates. É sabido que Hoffa estava envolvido no crime organizado, e sempre se acreditou que a máfia o assassinou e se desfez de seu corpo. Após sua prisão, Kuklinski afirmou que o assassino de aluguel Saul Bregulho matou Hoffa. Quando a notícia de que ele estava falando do crime para si a polícia se espalhou, a máfia desenterrou os restos mortais de Hoffa, compactou-os no porta-malas de um carro e exportou como um cubo para o Japão. Richard ficou responsável por silenciar Saul. O assassinato ocorreu em Little Italy, Nova York, e foi visto como mais um homicídio ligado à máfia. Se as alegações são verdadeiras, apenas Richard sabe. Robert Prong, um assassino, realizava seus crimes disfarçado de vendedor de sorvetes. Richard se tornou amigo dele após seus caminhos se cruzarem várias vezes, ficando impressionado com o disfarce de Mr. Softy. Richard descobriu que Mr. Softy usava várias armas para matar, como granadas e veneno. Contudo, Prong aplicava seu veneno com um frasco de spray. Ele misturou cianeto com dimetil sulfóxido, que pode ser facilmente absorvido através da pele. Richard logo adotou esse método de matar. Richard e Prong eram assassinos de aluguel apaixonados por matar, que realizaram diversos trabalhos para uma máfia. Richard e Prong estavam acompanhando um ao outro nos trabalhos, igualmente impressionados com os métodos de cada um. Durante esse tempo, Carmine Galante era o chefe interino da família do crime Bonanno, mas depois de passar um tempo na prisão, Carmine estava fora de controle e as outras famílias da máfia decidiram que já era suficiente e queriam que ele fosse eliminado. Essa foi uma jogada altamente incomum. Em 1979, era raro um chefe do crime organizado ter um contrato para sua execução. As famílias se reuniram para planejar o golpe e DeMille sugeriu que Richard era o melhor homem para o trabalho. Isso foi um grande negócio para Richard. Ele tinha o apoio das famílias mafiosas mais poderosas de Nova York para matar um chefe da máfia. Richard se sentiu honrado. Em um plano bem orquestrado, Richard atirou em Carmine no dia 12 de julho de 1979, logo após ele almoçar no restaurante ítalo-americano Joe e Mary's, no Brooklyn. Os 3 guarda-costas de Carmine também foram alvos, e enquanto Richard saía calmamente do restaurante, outros 3 atiradores finalizaram o trabalho, despejando balas sobre o grupo. Na manhã seguinte, uma foto do Carmine assassinado apareceu nos jornais.
O assassinato foi um grande evento. Richard ficou escondido em seu escritório secreto por alguns dias, antes de voltar para levar sua família a Disney World. Em 1º de fevereiro de 1980, Richard e seu sócio George Malaband estavam a caminho de Nova Jersey. Após uma discussão em que Malaband ameaçou a família de Richard, este parou subitamente a van. Ele sacou um revólver calibre .38 do bolso e disparou 5 tiros no peito de Malaband. Richard se livrou do corpo de Malaband, um homem grande, colocando-o em um tambor de 55 galões. Para fazê-lo caber, teve que cortar os tendões das pernas do cadáver. Richard deixou o tambor rolar até o fundo de uma paliçada próxima à fábrica química Chemitex em Jersey City. O corpo foi encontrado dias depois, mostrando ser um erro descuidado de Richard, que costumava ser meticuloso ao descartar cadáveres. Este foi o primeiro assassinato diretamente ligado a Richard, pois o irmão de Malaband contou à polícia que ele ia encontrar o Bag Rich no dia do desaparecimento. Em 18 de março de 1980, Frank, o filho de 12 anos do futuro chefe da família Gambino, John Gotti, foi atropelado e morto por John Favaro, um amigo da família e vizinho da família Gotti. A morte de Frank foi considerada um acidente, mas a família Gotti não aceitou isso, e John posteriormente recebeu ameaças de morte e foi atacado pela esposa de Gotti, Victoria, com um taco de beisebol quando tentou se desculpar. Em 20 de julho de 1980, John desapareceu. Após sua prisão, Richard afirmou ser um dos responsáveis pela morte dela. Richard afirmou que eles sequestraram John após o trabalho, levaram-no para um ferro velho em East New York, onde foi espancado e torturado por Richard e seus capangas. Seu corpo foi colocado dentro de um tambor de 55 galões. O corpo de Jon Favreau nunca foi encontrado, mas a afirmação de Richard foi amplamente descartada como delírios insanos. Apesar da principal fonte de renda de Richard ser como assassino de aluguel, ele também se envolvia em outros negócios. Em 1º de julho de 1981, Maskey apareceu na loja de Phil procurando por fitas pretas. Como aconteceu, Richard tinha trazido um carregamento de um trabalho. Phil ligou para Richard, avisando que Maskey apareceu com dinheiro para comprar o salão. Logo depois, Richard chegou armado. Ele perguntou onde Maskey estava, e Phil disse que ele estava no banheiro. Richard entrou e atirou nele 2 vezes na cabeça, matando-o instantaneamente. Os 2 homens roubaram o dinheiro que Maskey escondera em sua van para pagar pelas fitas, dirigiram até um armazém e jogaram o corpo dele em um poço com água gelada corrente. Richard já tinha visto Robert Prong congelar corpos para disfarçar a hora da morte. Ele imaginou que o poço seria frio o bastante para ter o mesmo efeito, assim poderia retirar o corpo depois e fazer parecer que a morte ocorreu muito mais tarde do que de fato aconteceu. Richard jogou o corpo no poço e o cobriu com roupas, madeira e uma camada rasa de concreto. Ele deixou a van de Masquete à beira da estrada, quilômetros longe da loja. Ele pensava que era outro trabalho bem feito. O problema era que Phil falava demais, e logo contou a Percy House, um membro da gangue de arrombamentos de Richard, tudo sobre o assassinato de George Miliband e Louis Masquete. Pat Kane. Richard chamou a atenção de Pat Kane, um detetive da Polícia Estadual de Nova Jersey, quando um informante o conectou à gangue que realizava arrombamentos no estado. O nome Big Rich continuava surgindo e Kane queria descobrir sua identidade e ações. Ele descobriu que os membros da gangue eram Danny Deppner, Gary Smith, Percy House e o chefe Big Rich. Mas a gangue era evasiva, e além de Percy House, Kane não conseguia rastrear os demais. Durante a investigação, Richard alegou ter cometido 15 assassinatos, todos sancionados pela máfia. Ele se livrou dos corpos desmembrando-os e jogando as partes em vários contêineres de lixo na cidade,
ou cortando-os em pedaços e colocando-os em tambores de 55 galões com buracos, que ele jogava no rio Hudson, onde eles afundariam até o fundo e os caranguejos poderiam rastejar pelos buracos e devorar o que restava deles. Eventualmente, a determinação incansável de Kane para chegar à verdade o levou até a esposa de Danny Deppner, Barbara, que também teve um caso com Percy House. Barbara contou tudo e, finalmente, depois de todos esses anos, o nome Richard Kuklinski era conhecido pela polícia, e Barbara fez algumas revelações chocantes. Barbara informou a Kane que Richard estava ciente que a polícia procurava os outros membros da gangue depois da prisão de Percy House e os aconselhou a serem discretos. Mas Gary Smith desobedeceu e foi visitar sua filha. Como punição, Richard trouxe para ele um hambúrguer com cianeto misturado. Mas Smith não morreu imediatamente, então ele fez Danny Deppner terminar o serviço estrangulando-o com um fio de lâmpada. A dupla deixou o corpo de Smith debaixo da cama do quarto de hotel onde estavam. Ele permaneceu despercebido por 4 dias, enquanto hóspedes desavisados ocupavam o quarto e dormiam na cama. O cheiro estava ficando ruim, mas ninguém pensou em olhar debaixo da cama por dias. Assim como Malaband, Richard errou ao não se livrar do corpo. Richard tinha acesso ao apartamento na época. Richard fez para Deppner um sanduíche de carne com cianeto e, enquanto ele estava morrendo no chão, Richard atirou em sua cabeça. Ao retornar ao apartamento, Rich Patterson o persuadiu a se desfazer do corpo, alegando que Deppner morrera de overdose. Richard já havia embrulhado o corpo em um saco plástico preto, então Rich não questionou. O corpo foi despejado perto de um reservatório em West Milford. Como mencionado, Paul Hoffman forneceu e ensinou Richard a administrar veneno. Mas Richard nunca realmente gostou dele. Quando Hoffman insistiu com Phil e Richard para obter o medicamento Tagamet, ele assinou sua própria sentença de morte. Em 21 de abril de 1982, Hoffman apareceu na loja de Phil com um maço de dinheiro, alegando que queria comprar um lote de Tagamet. No entanto, era uma armadilha. Hoffman foi informado que a droga estava no armazém de Richard, então eles foram até lá. Hoffman entregou $25 mil em dinheiro e Richard revelou que o negócio era uma farsa. Colocou o cano da pistola sob o queixo de Hoffman e puxou o gatilho. O tiro apenas feriu Hoffman. Kuklinski então tentou atirar nele novamente, mas a arma travou. Richard então espancou Hoffman até a morte com uma barra de ferro de pneu. Ele então colocou o corpo de Hoffman dentro de um tambor de 50 galões, encheu o tambor com cimento instantâneo e descaradamente o deixou na calçada fora de um motel, atrás de uma lanchonete chamada Harry's Corner, em South Hackensaw, New Jersey. Richard monitorou o tambor por dias, sentando-se no Harry's Corner para ouvir conversas entre os clientes que indicassem a descoberta do corpo. Depois de algum tempo, o tambor desapareceu. O paradeiro de Hoffman permanece desconhecido e seu corpo nunca foi encontrado. O começo de 1983 não foi bom para Roy DeMille. O Federal Bureau of Investigation investigava o enorme número de desaparecimentos e assassinatos ligados a ele. Ele também irritou os gambinos com seus negócios arriscados, maneiras assassinas e traições, sendo essencialmente um homem morto. Existem muitas especulações sobre o real assassino de DeMille, mas vamos nos ater à versão dos eventos segundo Richard. Richard, ciente dos problemas de DeMille, ficou chocado com sua aparência desleixada quando se encontraram. Ele parecia carregar o peso do mundo. DeMille desabafou seus problemas para Richard e como ele seria acusado de assassinato. A persona de DeMille perturbou e preocupou Richard. Afinal, ele conhecia todos os detalhes de seus assassinatos, e se ele começasse a falar com a polícia, ou fizesse um acordo, Richard estaria em sérios problemas. Durante uma conversa, Richard sacou uma arma e atirou 5 vezes em seu amigo, sendo 2 na cabeça. Richard finalmente conseguiu se vingar de D'Amelio pela humilhação sofrida anos atrás.
ele colocou o corpo de D'Amelio no porta-malas de seu Cadillac, junto com uma lâmpada do banco traseiro. Richard se afastou, ciente de que homens mortos não falam. Em 1984, Robert Prong, conhecido como Mr. Soft, pediu a Richard para assassinar sua ex-esposa e filho de 8 anos. Richard recusou, pois apesar de ser um assassino impiedoso, ele nunca matou mulheres ou crianças. Richard chegou ao limite quando descobriu que Prong planejava envenenar um reservatório inteiro com ricina para matar apenas uma família. Richard ficou indignado com o plano e os dois homens se desentenderam. Prong ameaçou Richard, dizendo: "Eu sei onde você mora." Richard sabia que Prong era perigoso e precisava ser eliminado. Em 10 de agosto de 1984, Prong foi encontrado morto em seu caminhão Mr. Softy com 2 tiros no peito. Pouco depois do assassinato de Prong, Richard decidiu parar de alugar o armazém onde havia cometido vários assassinatos. Mas antes, ele precisou resgatar o corpo de Louis Masquet do poço. Como Richard esperava, o corpo havia sido perfeitamente preservado pela água congelante. Embora ele tivesse sido morto 2 anos antes, seu cadáver estava tão fresco como se tivesse morrido no dia anterior. Richard se livrou do corpo envolto em plástico em uma área pouco conhecida no norte de Nova York. O corpo foi encontrado poucos dias depois, surpreendentemente. Com a descoberta das vítimas de assassinato e as informações que Pat Kane havia coletado por meses, ele estava convencido de que Richard Kuklinski era o culpado. Ele já havia reunido muitas informações sobre Richard e rastreado seus movimentos e de sua família, mas ainda não tinha provas suficientes para expor a prisão. Ele também estava preocupado com sua própria família, se Richard soubesse que ele estava atrás dele. Contudo, ele não ia desistir. Kane sabia que Richard era um assassino contratado pela máfia e distribuía pornografia. Ele também acreditava ser responsável pela morte de pelo menos 5 pessoas. Contudo, a perseguição obstinada de Kane a Richard, com o escasso apoio de seus superiores, estava lhe custando caro. Ele estava tão consumido pelo caso que estava ficando deprimido e começou a beber. Ele precisava desesperadamente de uma pausa. Ele precisava de evidências tangíveis. Kane decidiu que a única forma de pegar Richard era enviar alguém disfarçado. O cara que ele escolheu foi Dominique Prolifon. Ele era um veterano em se infiltrar com sucesso em gangues criminosas no passado. Ele tinha a aparência e os maneirismos de um mafioso, encaixando-se perfeitamente nos círculos de Richard. Após ouvir o relato de Kane sobre Richard, Polifron ficou tão determinado quanto ele a capturá-lo. A parceria deles se tornaria um dos maiores esforços conjuntos das polícias estadual e federal na história de Nova Jersey. Ambos acreditavam que a chave para se aproximar de Richard era Phil, o único, além de sua esposa, em quem ele confiava e considerava um amigo. Não foi uma tarefa fácil fazer com que Phil cooperasse, mas, por sorte, Phil havia sido recentemente detido pela polícia e foi quando Kane o abordou. Ele também tinha alguma vantagem, pois o filho de Phil estava na prisão naquele momento e o próprio Phil também estava enfrentando uma sentença. Então Cain fez um acordo com ele para manter sua liberdade e dar ao seu filho uma vida mais fácil. O plano era que Phil apresentasse Polifron a Richard como um amigo que ele conhecia e confiava há muito tempo. Polifron se passaria por Dominique Provenzano. Com o tempo, o chefe da família Gambino, Paul Castellano, se tornou um problema. A história oficial é que o subchefe da Gambino, Sammy Gravano, sugeriu matar tanto Castellano quanto seu guarda-costas. Mas ao saber do plano, John Gotti organizou para que ele fosse morto. No entanto, a versão dos eventos de Richard é um pouco diferente. Ele afirma que teve uma reunião com Gravano sobre o ataque e foi contratado para matar o guarda-costas de Castellano e outra pessoa cuidaria de Castellano. Seja qual for a verdade, na segunda-feira, 16 de dezembro de 1985, o guarda-costas de Castellanos levou-o para uma reunião pré-agendada no início da noite no Sparks Steakhouse, em Midtown, Manhattan. Uma equipe de assassinos
todos usando chapéus russos de pele, incluindo o Richard, responsável por eliminar o guarda-costas, o aguardava. Richard executou o ataque de forma suave e eficiente. Deixou o local, pegou um táxi para fora da cidade e recebeu os $300 mil pelo trabalho. Mais tarde naquela noite, ele se sentou com sua esposa e assistiu aos boletins de notícias sobre a queda de Castellano. Disse que John Caniglia foi o atirador que atirou em Castellano na cabeça. E antes de deixar a cena do crime, Gotti dirigiu até lá para ver os corpos. Richard acabou concordando em se encontrar com Phil Solomini, mas se recusou a ir à loja. Ele avisou Phil sobre a polícia estar atrás dele e que deveria sair da loja. Porém, Phil ainda queria que Richard encontrasse Polifrone, dizendo que poderia conseguir qualquer coisa para ele. Richard, apesar de ocupado, perguntou se poderia conseguir cianureto para ele. Polifrone frequentava a loja de Phil há mais de um ano, mas Richard nunca estivera lá. Ele continuava ocupado com negócios no exterior e hits ocasionais. Então Cain decidiu mudar sua abordagem. Ele conhecia o endereço de Richard e resolveu visitá-lo. Ele e um colega bateram na porta da frente de Richard. Richard abriu e convidou os policiais a entrar. Ele negou ameaçadoramente conhecer os 5 assassinatos questionados por Cain, mas admitiu conhecer Roy DeMille. Richard mostrou a saída aos policiais furioso. Como ousam visitar sua casa? Ele decidiu que Cain pagaria com a própria vida. Nas semanas seguintes, Richard perseguiu Cain, determinado a matá-lo. Porém, ele sabia que precisava fazer parecer um acidente, senão a polícia o perseguiria. Ele precisava de cianeto. Richard estava sem fornecedor, já que matou seus 2 contatos habituais. Ele contatou Phil e perguntou sobre um tal de Dominic. Após mais de um ano, Richard concordou em encontrar Polifrone no Dunkin' Donuts para pedir que ele conseguisse cianeto para matar seu colega Pat Cain. Durante a reunião, a dupla trocou números de telefone e Polifrone pediu a Richard para verificar se havia interessados no equipamento militar que ele poderia obter. Essa foi a chance que Cain aguardava há muito tempo, e o que se seguiu surpreendeu a todos. Apenas 2 dias após se conhecerem, Richard contatou Polifrone, expressando sua ânsia em obter o cianeto. Polifrone disse a Richard que estava cuidando disso. Dias depois dessa ligação, Richard telefonou novamente. Ele queria marcar uma reunião com contatos interessados nas armas que Polifrone disse que poderia obter. A rápida resposta a esses pedidos não permitia tempo para implementar a vigilância ou decidir como lidar com a situação. O procurador-chefe Bob Carroll agora levava a operação a sério, nomeando-a Operação Iceman. Decidiu-se adiar Richard, pois desistiram de segui-lo, já que ele era muito esperto. Optaram então por grampear suas ligações telefônicas e de sua família. Na verdade, Richard não planejava fazer negócios de armas com Polifrone. Ele não gostava do cara e planejava usar outro cara de quem não gostava, a quem ele chamava de Tim, como um truque para o negócio. Então, ele mataria os 2. Então, em 25 de setembro de 1986, Richard ligou para Polifrone de um orelhão para organizar o negócio. Polifrone ligou de volta na mesma hora, preparado para armar a armadilha. Surpreendentemente, Richard caiu na armadilha. Após conversar com Tim sobre o negócio de armas, Prolofone pediu para falar com Richard de novo. Prolofone era bom, dominava a língua, e Richard começou a cantar feito um canário. Ele concordou em fornecer silenciadores para Prolofone. Prolofone então pressionou-o sobre para que ele queria o cianeto. Richard o instruiu a eliminar alguns ratos. Ele também entrou em detalhes sobre como usá-lo como spray para que fosse mais difícil de detectar e como ele o usou em várias ocasiões. Protofone perguntou a Richard se ele estaria disposto a realizar alguns contratos para a empresa. Richard aceitou se o preço fosse justo. Os 2 homens concordaram em manter contato,
e Richard deu a Protofone um novo número de pager. Ao desligar o telefone, Richard não imaginava que tinha acabado de assinar seu próprio mandado. Todas as palavras da confissão foram gravadas. Continuar enrolando Richard não foi uma boa jogada, e eventualmente ele perdeu o interesse em fazer negócios com a Prolifron. Suas ligações se tornaram atônitas, com Richard obviamente desinteressado, acreditando estar sendo enrolado. Richard parou de ligar, atender as chamadas da Prolifron e faltou a reuniões agendadas. Richard ainda queria matar Kane e adicionou a Prolifron à sua lista de alvos. Ele ainda viajava com frequência para Zurique e matava pessoas que o atrapalhavam, mas desistiu de obter cianeto da Prolifron e começou a procurar o veneno em outros lugares. A polícia desconhecia as viagens de Richard para a Europa. Para tentar localizá-lo, Kane e um colega retornaram à casa dele. Barbara atendeu a porta, mas negou saber do paradeiro de Richard. Disseram a ela que o procuravam em relação a um assassinato. Foi a primeira vez que Barbara questionou as ações de Richard. Ela nunca questionou a origem do dinheiro. Ela sabia que ele estava envolvido em negócios suspeitos, mas não que ele cometia assassinatos. Richard ficou furioso ao descobrir o que a polícia não havia dito a ela. Ele só queria eliminar Kane. Ele estava ficando desesperado, mas ainda não conseguia obter o cianeto necessário para o trabalho. Desesperado, Richard considerou tentar o Prolifon novamente. Eles combinaram de se encontrar e Richard falou detalhadamente sobre como matar usando cianeto e descartar o corpo em um buraco fundo. Surpreendentemente, ele contou ao Prolifon que uma vez congelou um corpo para falsificar a hora da morte. A dupla também falou sobre matar um jovem traficante de drogas judeu. Prolifon queria ser eliminado. Todas as admissões foram gravadas. Prolofone já tinha percebido que Richard só contava essas coisas porque planejava matá-lo após ele entregar o cianeto. A dupla concordou em se encontrar novamente, e Prolofone elaborou um plano complexo para usar o cianeto que obteve para matar o traficante de drogas judeu, envenenando um sanduíche de ovo. Richard concordou com o plano, mas em sua mente ele simplesmente iria explodir ambos. A reunião foi marcada para 17 de dezembro de 1986. Na manhã de 17 de dezembro, Richard encontrou Prolofone como planejado. Ele entregou os sanduíches de ovo e os frascos de cianeto, e o plano era que Richard sairia para buscar a coca para o traficante e retornaria com ela em sua van. Depois que o traficante entregasse o dinheiro, todos iriam a um café e Richard serviria o sanduíche envenenado. Prolofone afirmou que encontraria o traficante em meia hora. No entanto, Richard sentiu cheiro de rato. Ele não tinha certeza, mas sabia que algo não estava certo. Ele pensou em atrair os dois de volta para seu armazém, dizendo que a coca estava lá, e então matá-los. Ao partir, ele se questionava sobre o que estava ocorrendo. Ele parou e olhou para o frasco de cianeto. Não cheirava nem parecia o usual. Inseguro, ele comprou o hambúrguer, misturou parte com cianeto e deu para um cachorro de rua. Quando nada aconteceu, ele soube que tinha sido armado. Richard não sabia o que estava acontecendo. Após a prisão, a mídia fez alvoroço com manchetes sobre um assassino da máfia, corpos congelados e pessoas envenenadas estampando as primeiras páginas. Richard logo foi apelidado de Iceman. Sob custódia, Richard não se preocupava consigo, mas queria que os policiais soubessem que sua esposa era inocente e não tinha conhecimento de nada. Ele andava de um lado para o outro na cela como um animal enlouquecido, amaldiçoando e ameaçando matar a todos. A polícia revistou a casa dos Kuklinski e ficou chocada ao não encontrar nenhuma evidência incriminadora, como armas ou partes de corpos em freezers. Richard sempre foi cuidadoso para não misturar trabalho e família. Ele disse a verdade aos policiais. Bárbara e sua família não faziam ideia do que ele fazia. Bárbara foi liberada da custódia, mesmo sendo acusada de posse de uma arma automática de calibre 22 encontrada embaixo do assento de um carro.
Richard foi acusado pelos promotores de 5 contagens de assassinato, 6 violações de armas, tentativa de assassinato, roubo e tentativa de roubo. Oficiais descobriram que Richard tinha grandes quantias em contas suíças e uma reserva de voo para lá. Ele foi detido sob fiança de 2 milhões e teve que entregar seu passaporte. Durante o julgamento, ex-associados de Richard, incluindo Rich Patterson e Don Polifrone, testemunharam contra ele. As gravações com Polifrone foram as provas mais prejudiciais, apesar da defesa de Richard alegar que suas confissões eram apenas fanfarronice para impressionar alguém que ele pensava ser um criminoso importante. Em março de 1988, um júri considerou Richard Kuklinski culpado pelo assassinato de Smith e Deppner, mas concluiu que as mortes não foram comprovadamente por sua conduta própria, livrando-o da pena de morte. Para evitar outro julgamento pelos assassinatos de Malaband e Maskey, Richard se declarou culpado por ambos. Contudo, o Estado julgou não haver provas suficientes para condenar Richard pelo assassinato de Hoffman, pois seu corpo não foi encontrado. Em troca da confissão e ajuda de Richard para recuperar os restos mortais de Hoffman, as acusações pelo assassinato foram retiradas. No acordo, as acusações de posse de arma contra sua esposa e de posse de maconha contra seu filho foram retiradas. Richard recebeu 2 sentenças simultâneas de 60 anos pelos assassinatos de Smith, Deppner, Malaband e Maskey. Ele estaria elegível para liberdade condicional em 2046 aos 111 anos de idade. Ele foi detido na prisão estadual de Trenton, onde seu irmão Joe ainda cumpria a pena. Durante sua prisão, Richard concedeu entrevistas a promotores, psiquiatras, criminologistas, escritores e produtores de TV. Algumas dessas entrevistas resultaram em 3 documentários televisionados, conhecidos como As Fitas do Homem de Gelo, transmitidos na Home Box Office em 1992, 2001 e 2005. Merrick, filha de Richard, admitiu depois que a mãe o convenceu a dar as entrevistas, pois ela recebeu um bom pagamento por elas. Nas entrevistas, Richard confessou mais assassinatos além daqueles pelos quais foi condenado, alguns dos quais são abordados neste documentário. Supostamente, Richard recusou entrevistas com Oprah Winfrey e Geraldo Rivera. A quantidade precisa de vítimas de Richard é desconhecida. Ele mesmo aludiu a até 200, embora raramente fornecesse detalhes específicos como o nome completo da vítima, o local ou a data. Ele afirmou que usou diversos métodos para não criar um modus operandi que permitiria à polícia ligar todos os assassinatos a uma única pessoa. Apesar de Richard ter detalhado seus crimes, muitas de suas admissões não foram comprovadas e foram recebidas com ceticismo. A prisão de Richard chocou sua família e vizinhos. Eles desconheciam suas atividades e acreditavam que ele era um empresário bem-sucedido. Sua esposa desconfiava que parte da renda dele vinha de atividades ilegais, mas nunca questionou seu trabalho ou paradeiro, contentando-se com o estilo de vida luxuoso que o dinheiro dele proporcionava. Contudo, ela desconhecia seu envolvimento em assassinato. Os Kuklinskis se divorciaram em 1993 e Bárbara alegou que o motivo foi financeiro. Depois do divórcio, ela visitava Richard na prisão cerca de uma vez por ano. Em outubro de 2005, quase 18 anos após ser condenado à prisão, Richard foi diagnosticado com a doença de Kawasaki, uma inflamação dos vasos sanguíneos. Ele foi transferido sob escolta para o centro médico St. Francis em Trenton, Nova Jersey, e pediu aos médicos que o reanimassem caso sofresse uma parada cardíaca. No entanto, sem que ele soubesse, Bárbara havia assinado uma ordem de não ressuscitação. Quando os médicos souberam que Richard estava morrendo, ligaram para Bárbara perguntando se ela desejava revogar a instrução, mas ela recusou. Richard morreu aos 70 anos em 5 de março de 2006. A causa oficial de sua morte foi parada cardíaca. Conclusão: Richard Kuklinski foi um assassino em série incomum.
É verdade que sua infância o moldou, como muitos assassinos, mas além do temperamento violento, ele tinha poucos dos vícios comuns entre criminosos. Ele bebia, mas costumava estar sóbrio ao matar. Ele não usava drogas, seus assassinatos não tinham motivação sexual e, apesar de abusivo com a esposa, nunca a traiu. Sua regra era não matar mulheres ou crianças, e cumpriu. Seu único ponto fraco parecia ser o jogo, onde perdeu uma quantia enorme de dinheiro. Richard matava pessoas se o incomodavam ou se recebesse pagamento para isso. Ele gostava de ver suas vítimas sofrerem e confirmou que filmou alguns assassinatos para assistir depois, porém nenhuma gravação foi encontrada. Em suas entrevistas, Richard falava sobre os detalhes de seus horríveis assassinatos como se fosse algo normal do dia a dia. Ele não se abalava com as horrendas descrições que dava do sofrimento humano em suas mãos. Apesar disso, aqueles que o entrevistaram gostaram dele, achando-o engraçado e envolvente. Até a sua esposa admitiu amar o Richard gentil, mas odiar o Richard cruel. Apenas Richard sabe quantas pessoas ele já matou. Surpreendentemente, após serem capturados, serial killers frequentemente confessam mais assassinatos do que de fato cometeram. É inegável que Richard era um psicopata sádico, mas é questionável se ele teria se tornado uma pessoa diferente caso tivesse nascido em uma família amorosa e normal. Parece sem dúvida que foram as circunstâncias de sua infância e sua criação que criaram o monstro que ele se tornou, o Iceman.